O campus da Universidade de Ribeirão Preto fervilhava de estudantes naquela manhã ensolarada de março. Juliana Mendes atravessava o pátio principal carregando diversos livros de psicologia, sua área de estudo. Os cabelos cacheados e castanhos balançavam enquanto ela caminhava distraidamente, absorta em pensamentos sobre o trabalho que precisava entregar. Foi quando um esbarrão inesperado fez com que todos os livros caíssem no chão. "Me desculpe, eu estava distraído com o celular", disse uma voz masculina, enquanto o dono se abaixava para ajudá-la a recolher o material. Juliana ergueu os olhos e encontrou um olhar penetrante. O rapaz alto, de porte atlético e cabelos negros bem cortados, vestia um terno impecável, algo incomum para um universitário. "Tudo bem", ela sorriu, aceitando a ajuda. "Eu também não estava prestando atenção." "Rafael Monteiro", ele se apresentou, estendendo a mão após recolher o último livro. "Juliana Mendes", ela respondeu, impressionada com a formalidade do gesto. "Psicologia?", ele perguntou, apontando para os livros. "Interessante. Estou no último ano de administração, com ênfase em finanças." Aquele encontro casual marcou o início de algo que nenhum dos dois poderia prever. Nos dias seguintes, Rafael procurou Juliana na biblioteca, convidando-a para um café. As diferenças entre eles eram notáveis. Ele sempre falando sobre investimentos, planos de carreira e o desejo de construir um império financeiro. Ela contemplativa, falando sobre realização pessoal, o valor das pequenas alegrias e a importância de viver o presente. "Você tem mesmo certeza que quer trabalhar nesse banco internacional logo depois de formado?", perguntou Juliana certa tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Curupira. "É tão longe de casa e a carga horária parece exaustiva." Rafael sorriu com confiança. "Tenho tudo planejado. 2 anos como trainee, mais 3 como gerente júnior, depois uma especialização no exterior. Aos 35, estarei dirigindo minha própria empresa." Juliana balançou a cabeça rindo. "E quando você vai viver, Rafael?" "Estou vivendo, construindo o meu futuro." "E o presente? Os momentos que passam e não voltam mais?" Era justamente esse contraste que os atraía. Para Rafael, Juliana trazia leveza e espontaneidade à sua vida meticulosamente planejada. Para ela, a determinação dele era admirável, ainda que às vezes exagerada. O relacionamento floresceu rapidamente. Em poucos meses, estavam namorando, para surpresa dos amigos que apostavam que o romance não duraria 2 semanas. Rafael começou a flexibilizar alguns de seus planos rígidos para incluir momentos de descontração com Juliana. Ela, por sua vez, desenvolveu uma organização maior em sua rotina, inspirada pela disciplina dele. Augusto Mendes, pai de Juliana, via o namoro com desconfiança. Homem tradicional e severo, dono de um pequeno comércio no centro da cidade, não aprovava o que considerava ambição desmedida de Rafael. "Esse rapaz só pensa em dinheiro, filha. Acha que isso traz felicidade?", questionava durante os jantares de domingo. Juliana defendia o namorado. "Ele apenas tem objetivos claros, pai. Isso não é ruim." No campus, eles formavam um casal admirado. Rafael presidia o diretório acadêmico, enquanto Juliana coordenava projetos sociais da universidade em bairros carentes. Completavam-se. Foi numa noite de primavera, após uma festa de confraternização da faculdade, que tudo mudou. No pequeno apartamento que Rafael dividia com um colega, o casal se entregou à paixão sem precauções. A noite desenfreada, regada a vinho e declarações de amor, seria o ponto de virada em suas vidas. 3 semanas depois, Juliana sentiu os primeiros sintomas. Os enjoos matinais, o cansaço extremo e o atraso menstrual confirmaram suas suspeitas. Um teste de farmácia trouxe a certeza. Estava grávida. Com o coração disparado e uma mistura de medo e esperança, Juliana preparou um jantar especial em seu apartamento para contar a novidade a Rafael. Arrumou a mesa com esmero, acendeu velas e até comprou um pequeno par de sapatinhos de bebê para entregar-lhe. A expressão de Rafael, ao abrir o embrulho, foi de puro choque. O silêncio tomou conta do ambiente, enquanto ele fitava os sapatinhos como se fossem algo alienígena. "Estou grávida, Rafael." Juliana finalmente quebrou o silêncio, sua voz trêmula.
Sei que não planejamos isso, mas podemos... Você tem certeza? Ele interrompeu, a voz fria, irreconhecível, absoluta. Fiz o teste 3 vezes. Rafael se levantou bruscamente, passando as mãos pelos cabelos. Seu rosto, antes sempre confiante, agora demonstrava pânico. Isso não pode estar acontecendo. Não agora. Tenho a entrevista para o programa de trainee na próxima semana. Meus planos, tudo o que construí. Nossos planos podem mudar, Rafael. Podemos adaptar. Juliana tentou segurar sua mão, mas ele se afastou. Você não entende. Sua voz endureceu. Não posso ter um filho agora. É impossível. Aquela noite terminou com a porta batendo. Rafael saiu sem olhar para trás, deixando Juliana em lágrimas, abraçada aos pequenos sapatinhos que simbolizavam uma vida que já crescia dentro dela. Os dias que se seguiram foram de angústia crescente para Juliana. Rafael não atendia suas ligações, não respondia mensagens. No campus, ele parecia ter desaparecido. Após uma semana de silêncio absoluto, ela descobriu pela secretaria da faculdade. Rafael havia solicitado transferência para outra universidade em São Paulo, alegando uma oportunidade profissional imperdível. Abandonada sem qualquer explicação, Juliana teve que enfrentar não apenas a ausência do pai de seu filho, mas também a descoberta de que o homem que amava havia planejado sua fuga meticulosamente, como fazia com tudo em sua vida. Ele bloqueou até meu e-mail, desabafou Juliana com Débora, sua amiga mais próxima, que a abraçava enquanto ela chorava, desconsolada. Como alguém pode simplesmente apagar uma pessoa da vida assim? Alguns homens entram em pânico, Ju. Talvez ele volte quando digerir a notícia. Tentou consolar Débora, embora no fundo duvidasse disso. Mas a situação de Juliana estava prestes a piorar. Com a gravidez avançando, tornou-se impossível esconder a verdade de sua família. Numa tarde de domingo, reunindo toda a sua coragem, ela decidiu contar aos pais durante o almoço familiar. Estou esperando um bebê, anunciou, tentando manter a voz firme enquanto sua mãe deixava cair o garfo no prato com estrépito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da respiração pesada de seu pai, Augusto, cujo rosto foi adquirindo um tom vermelho alarmante. E o pai? Perguntou finalmente sua mãe, em voz baixa. Rafael, ele... decidiu que não quer participar, respondeu Juliana, engolindo em seco. Augusto levantou-se tão bruscamente que a cadeira caiu para trás. Eu avisei sobre aquele rapaz. Avisei que ele não prestava. Seu punho atingiu a mesa com força. E agora? Como vamos explicar para os vizinhos, para a família, uma filha solteira, grávida, abandonada? Augusto, por favor, implorou a mãe de Juliana. Por favor, nada. Desonrou nossa família. Se quer agir como adulta tomando decisões irresponsáveis, então que enfrente as consequências como adulta. Apontou para a porta. Fora desta casa. Pai, por favor, eu preciso de vocês agora, implorou Juliana, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você tinha um futuro brilhante pela frente, agora olhe para você. Nem terminou a faculdade e já vai ter que sustentar uma criança. Sozinha. A voz de Augusto trovejava pela casa. Não criei minha filha para isso. Não sob este teto. Naquela mesma noite, com apenas algumas roupas e pertences pessoais numa mala, Juliana bateu à porta do pequeno apartamento de Débora, que a recebeu de braços abertos. Você pode ficar o tempo que precisar, garantiu a amiga. Vamos dar um jeito. O apoio de Débora foi fundamental naqueles primeiros dias de desespero, mas Juliana sabia que não poderia abusar da hospitalidade da amiga por muito tempo. O apartamento era minúsculo, e Débora também tinha suas dificuldades financeiras. Abandonar a faculdade foi uma decisão dolorosa, mas necessária. Com apenas 2 semestres para se formar, Juliana trancou a matrícula, prometendo a si mesma que voltaria para concluir o curso assim que possível. A busca por emprego revelou-se um desafio ainda maior do que esperava. Muitas portas se fecharam quando notavam sua condição. Foi após semanas de tentativas frustradas que surgiu uma oportunidade como faxineira, na Escola Municipal Jardim Paulista, nos arredores de Ribeirão Preto. O trabalho era pesado para uma gestante, mas Juliana não tinha escolha. Levantava-se antes do amanhecer, enfrentava 2 conduções lotadas
e passava o dia limpando salas de aula, corredores e banheiros. Voltava para casa exausta, com os pés inchados e dores nas costas, mas determinada a seguir em frente. Você precisa se cuidar, insistia Débora, preocupada ao ver a amiga chegando cada vez mais abatida. Essa jornada é muito puxada. Preciso do dinheiro, respondia Juliana simplesmente. Meu filho merece um futuro digno. Aos 6 meses de gestação, Juliana conseguiu alugar um pequeno quarto nos fundos de uma casa familiar no bairro Ipiranga, um dos mais simples da cidade. O espaço era apertado, mas limpo e arejado. Um início modesto para recomeçar sua vida. A solidão dos serões era o momento mais difícil. Sentada na cama estreita, acariciando a barriga já proeminente, Juliana alternava entre momentos de determinação férrea e crises de choro. Como seria capaz de criar uma criança completamente sozinha? Que futuro poderia oferecer trabalhando como faxineira? Mas a cada movimento do bebê em seu ventre, uma certeza crescia. Aquela criança era inocente, não pediu para vir ao mundo em circunstâncias tão adversas. Merecia todo o amor e toda a chance que ela pudesse proporcionar. Numa tentativa de reconciliação, Juliana enviou uma carta aos pais, informando sobre o endereço novo e a data prevista do parto. A resposta nunca veio. Em uma tarde chuvosa de outubro, sozinha no posto de saúde do bairro durante uma consulta pré-natal, Juliana descobriu que esperava um menino. A imagem do ultrassom, embora granulada e difícil de interpretar para olhos leigos, provocou uma onda de amor que ela jamais havia experimentado. Vou chamá-lo de Lucas, decidiu ali mesmo, falando em voz alta enquanto segurava a imagem contra o peito. Nas últimas semanas de gravidez, já de licença maternidade, Juliana preparou com esmero o cantinho do filho no pequeno quarto. Uma cesta que serviria de berço, algumas roupinhas compradas em brechós, fraldas de pano cuidadosamente costuradas nas aulas gratuitas do centro comunitário. Era pouco, mas feito com tanto amor que transformava aquele espaço simples em um lar acolhedor. O parto foi difícil, longo. Sem ninguém para segurar sua mão nos momentos de dor, Juliana buscou forças em si mesma, em seu amor pelo filho que estava prestes a conhecer. Quando finalmente ouviu o choro forte de Lucas, ecoando pela sala de parto, todas as dúvidas se dissiparam. Os primeiros anos de Lucas foram marcados por sacrifícios constantes e jornadas duplas de trabalho. Juliana retornou à função de faxineira na escola assim que terminou a licença maternidade, mas logo percebeu que o salário não seria suficiente. Conseguiu um segundo emprego como atendente em uma padaria aos finais de semana, onde Lucas dormia num colchonete improvisado no pequeno depósito enquanto ela servia os clientes. Noites em claro, preocupações financeiras e a exaustão física tornaram-se companheiras constantes. Ainda assim, cada sorriso de Lucas, cada pequena conquista do filho, o primeiro dente, os primeiros passos, as primeiras palavras, traziam uma alegria que compensava qualquer sacrifício. Dona Zulmira, uma senhora idosa que morava na casa principal onde Juliana alugava o quarto dos fundos, tornou-se uma aliada importante. Sem condições de pagar uma creche, Juliana deixava Lucas aos cuidados da senhora enquanto trabalhava. Ele tem os olhos do pai? Perguntou Dona Zulmira certa vez quando Lucas já tinha 3 anos. Juliana hesitou antes de responder. Sim, é a única lembrança física que tenho de Rafael. Com o passar dos anos, Lucas naturalmente começou a fazer perguntas sobre o pai. Juliana optou por respostas simples, evitando detalhes que pudessem ferir os sentimentos do filho. Seu pai teve que ir embora antes de você nascer. Algumas pessoas não estão preparadas para ser pais, explicava, tentando equilibrar honestidade e proteção. Aos 6 anos de Lucas, uma oportunidade mudou o rumo das coisas. A diretora da escola onde Juliana trabalhava notou sua dedicação e seu jeito carinhoso com as crianças. Já pensou em voltar a estudar, Juliana? Temos um programa de bolsas para funcionários. Você poderia terminar sua faculdade de psicologia. Aquela conversa plantou uma semente de esperança. Com muito esforço, Juliana conseguiu retomar os estudos noturnos, enquanto Lucas ficava com Dona Zulmira. Foram anos de luta. Noites sem dormir estudando após um dia inteiro de trabalho. Mas a determinação de oferecer um futuro melhor para o filho
a impulsionava. Aos 10 anos, Lucas já demonstrava ser um garoto extremamente responsável e estudioso. Sempre entre os primeiros da classe, ajudava a mãe nas tarefas domésticas sem reclamar e raramente pedia brinquedos ou roupas que sabia que ela não poderia comprar. "Você não precisa crescer tão rápido", dizia Juliana às vezes, preocupada com a maturidade precoce do filho. "Crianças devem brincar também." "Estou bem, mãe. Gosto de ajudar", respondia ele com um sorriso que iluminava o pequeno apartamento que agora conseguiam alugar. Uma conquista após Juliana concluir a faculdade e conseguir um emprego como assistente em um consultório psicológico. A formatura foi um momento de culminação. Lucas, então com 12 anos, assistiu orgulhoso a mãe receber o diploma, aplaudindo mais alto que qualquer pessoa no auditório. A ausência dos avós maternos na cerimônia foi notada pelo garoto, mas ele evitou perguntas, percebendo a tristeza nos olhos da mãe sempre que o assunto família era mencionado. Com a graduação, novas portas se abriram. O consultório onde trabalhava como assistente ofereceu-lhe uma vaga como psicóloga júnior. O salário, embora ainda modesto, permitiu que se mudassem para um apartamento melhor, em um bairro com escolas de maior qualidade para Lucas. Aos poucos, a vida foi entrando nos eixos. Juliana construiu uma pequena clientela própria, atendendo principalmente crianças e adolescentes. Sua experiência pessoal de superação tornava-a especialmente empática com famílias em situações vulneráveis. Um dia, quando Lucas completou 15 anos, Débora, que nunca deixou de ser amiga, mesmo tendo se mudado para o Rio de Janeiro, ligou com uma notícia surpreendente. "Ju, você não vai acreditar. Vi uma reportagem sobre os 30 empresários mais promissores do Brasil na revista Negócios a Mercado e adivinha quem estava lá? Rafael Monteiro. Ele fundou uma empresa de tecnologia que está avaliada em milhões." O coração de Juliana disparou. Após todos aqueles anos, o nome ainda causava um turbilhão de emoções confusas. "Ele fez o que sempre sonhou então", respondeu com voz controlada. "Você vai contar para o Lucas?" "Não sei, Débora. Ele nunca procurou o filho. Para que revirar essa história agora?" Lucas, agora adolescente, cada vez mais se parecia fisicamente com o pai. O mesmo porte atlético, os mesmos olhos penetrantes, o mesmo sorriso cativante. Mas seu caráter havia sido moldado exclusivamente por Juliana. Generoso, responsável, com os pés no chão, mas sonhador na medida certa. O tempo seguiu seu curso. Lucas, excelente aluno, conseguiu uma bolsa integral para estudar engenharia biomédica na mesma universidade onde seus pais se conheceram. Ironicamente, sua escolha profissional combinava a precisão metodológica, que seria do agrado de Rafael com a sensibilidade humanitária de Juliana. Uma síntese perfeita de duas personalidades tão distintas. Seu aniversário de 23 anos foi comemorado com uma pequena festa no apartamento. Juliana, agora uma profissional respeitada com um consultório próprio, olhava para o filho adulto com um misto de orgulho e nostalgia. "Um brinde à melhor mãe do mundo", propôs Lucas, erguendo sua taça de vinho, "que fez o trabalho de dois e nunca me deixou sentir falta de nada." Juliana sorriu, emocionada. Não era completamente verdade. Ela sabia que a ausência do pai havia deixado marcas, ainda que Lucas raramente falasse sobre isso. Mas haviam construído uma vida digna, amorosa, baseada em valores sólidos. Não era perfeita, mas era autêntica e conquistada com muito suor. 2 semanas após aquela comemoração, para celebrar a conquista de Lucas, que havia sido selecionado para um programa de pesquisa prestigioso, Juliana decidiu fazer algo especial. Economizando durante meses, reservou uma mesa no Figueira, o restaurante mais elegante de Ribeirão Preto. "Mãe, não precisava disso, é caro demais", protestou Lucas quando ela revelou a surpresa. "Algumas ocasiões merecem extravagâncias", respondeu Juliana, incomumente obstinada. "Você merece isso e muito mais, filho." Naquela noite, mãe e filho vestiram suas melhores roupas e dirigiram-se ao restaurante suntuoso no centro da cidade. O que nenhum dos dois poderia imaginar é que o destino havia marcado um encontro inesperado para aquela noite. Um encontro que viria a abalar os alicerces da vida que construíram. O Figueira resplandecia naquela noite.
Cristais, prataria e arranjos florais sofisticados compunham o ambiente refinado, onde garçons circulavam com discrição entre as mesas. Juliana e Lucas foram conduzidos a uma mesa próxima à janela, de onde podiam admirar os jardins iluminados. "Você está linda, mãe", comentou Lucas, admirando como o vestido azul marinho realçava a elegância natural de Juliana. Aos 43 anos, ela mantinha a mesma doçura no olhar, embora algumas mechas prateadas já se destacassem entre os cabelos castanhos. "E você está um homem incrível", respondeu ela, emocionada ao ver o filho em um terno bem cortado, confiante e sereno. Enquanto apreciavam a entrada, conversavam animadamente sobre os planos futuros. Lucas explicava entusiasmado os detalhes do projeto de pesquisa para o qual havia sido selecionado, que envolvia o desenvolvimento de próteses com sensibilidade tátil para amputados. Foi quando o tempo pareceu congelar. Um homem de meia idade, elegantemente vestido, atravessou o salão em direção aos fundos do restaurante. Juliana sentiu o ar faltar em seus pulmões. Mesmo após 23 anos, aquele perfil era inconfundível. Rafael Monteiro não havia mudado tanto quanto seria de esperar. Os cabelos, agora com fios grisalhos nas têmporas, mantinham o mesmo corte impecável. A postura continuava ereta, confiante, embora algumas rugas de expressão marcassem o rosto que um dia ela conhecera tão bem. "Mãe, o que foi?" Lucas percebeu a súbita palidez de Juliana. Incapaz de articular palavras, ela simplesmente olhou na direção de Rafael. No exato momento em que seu olhar encontrou o dele, viu a expressão do homem transformar-se. Primeiro, confusão. Depois, reconhecimento. Por fim, um choque inegável quando seu olhar desviou para Lucas. O tempo de todas aquelas emoções não durou mais que alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Rafael, visivelmente abalado, hesitou antes de se aproximar da mesa. "Juliana?" Sua voz soava insegura, algo completamente atípico para o homem de negócios confiante que se tornara. "Rafael", ela respondeu secamente. Lucas olhava de um para o outro, confuso. A semelhança física entre ele e aquele estranho era evidente demais para passar despercebida. "Você é..." Rafael começou, encarando Lucas com uma mistura de fascínio e horror. "Meu filho", Juliana completou, enfatizando o pronome possessivo. "Lucas." Um silêncio denso pairou entre eles, até que Lucas, sempre perspicaz, compreendeu a situação. Seu rosto endureceu. "Você é meu pai", declarou não como pergunta, mas como constatação. Sua voz era controlada, mas seus olhos revelavam a tempestade interior. Rafael assentiu, incapaz de negar a verdade evidente na semelhança entre ambos. "Talvez devêssemos conversar em um lugar mais privado", sugeriu, olhando em volta, consciente dos olhares curiosos. "Não temos nada para conversar", Lucas respondeu friamente. "Passamos 23 anos sem sua presença. Por que isso mudaria agora?" Rafael pareceu encolher diante das palavras duras. "Por favor, 15 minutos, é tudo que peço." Foi Juliana quem, surpreendentemente, quebrou o impasse. "Vamos ouvir o que ele tem a dizer, Lucas. Depois decidimos." No terraço privativo do restaurante, Rafael tentava explicar o inexplicável. Falou da imaturidade, do pânico, da sensação de que um filho destruiria todos seus sonhos. Contou sobre o sucesso profissional alcançado, as empresas fundadas, a fortuna acumulada. Mas também, pela primeira vez, admitiu o vazio que nenhuma conquista material conseguiu preencher. "Tentei procurar vocês há alguns anos", confessou. "Mas não encontrei mais sua família no mesmo endereço, Juliana. Seu pai se recusou a me dar qualquer informação. Meu pai me expulsou de casa quando soube da gravidez", revelou ela, a voz trêmula de emoção contida. "Nunca mais nos falamos." A revelação pareceu atingir Rafael como um golpe físico. As consequências de sua fuga haviam sido ainda mais devastadoras do que imaginava. "Eu não sabia. Me perdoem." "Perdoar?" Lucas interrompeu, anos de questionamentos não respondidos, transbordando em suas palavras. "Você tem ideia do que minha mãe passou? Dos sacrifícios que ela fez? De quantas noites ela trabalhou em 2 empregos para que eu pudesse estudar?" Rafael baixou os olhos, visivelmente impactado. Não tenho.
e sei que nada que eu diga ou faça pode compensar o tempo perdido. Mas gostaria de tentar conhecer você, Lucas, se me der essa chance. O jovem permaneceu em silêncio por longos momentos. A raiva que sempre imaginou sentir ao confrontar o pai ausente misturava-se agora com uma curiosidade inevitável. Quem era realmente este homem que lhe dera a vida, mas nunca estivera presente? Um café, cedeu finalmente. Podemos tomar um café qualquer dia desses e conversar. Só isso. A expressão de Rafael iluminou-se com gratidão. Trocaram números de telefone e combinaram um encontro para a semana seguinte. Na manhã do dia marcado, no entanto, a notícia chegou como um golpe brutal. Rafael estava hospitalizado. Dirigindo sob forte impacto emocional após o encontro, havia colidido contra um poste em uma estrada secundária. Lucas e Juliana correram para o hospital, apenas para descobrir que era tarde demais. As consequências do acidente e a perda de sangue tinham sido fatais. Rafael tinha partido antes que qualquer reconciliação verdadeira pudesse acontecer. 2 semanas depois, em um escritório de advocacia no centro da cidade, Lucas recebeu uma notícia surpreendente. Era o único herdeiro da fortuna de Rafael Monteiro. Junto com o testamento, havia uma carta lacrada endereçada a ele e Juliana. Com mãos trêmulas, Lucas abriu o envelope e leu em voz alta: Juliana e Lucas, se estão lendo esta carta, é porque não tive tempo suficiente para reparar meus erros. A vida tem uma ironia cruel. Passei décadas construindo um império, acreditando que o sucesso material traria satisfação, apenas para descobrir no fim que as únicas coisas que realmente importam são as conexões humanas que sacrifiquei ao longo do caminho. Lucas, não espero seu perdão, mas espero que entenda que minha ausência nunca foi sobre você. Foi sobre minhas próprias limitações, meus medos, minha covardia. A fortuna que lhe deixo é insignificante comparada ao que perdi ao não ver você crescer. Juliana, não existem palavras para expressar meu arrependimento pelo sofrimento que causei. Você fez um trabalho extraordinário criando nosso filho. Ele é seu maior triunfo e meu maior remorso. Usem este dinheiro como acharem melhor. Talvez possam transformá-lo em algo positivo, em um legado melhor do que consegui criar. Com amor tardio e arrependimento eterno, Rafael. O silêncio que se seguiu foi profundo. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Juliana, enquanto Lucas segurava sua mão com força. O que faremos com tudo isso? Perguntou ele finalmente. Juliana enxugou as lágrimas e olhou para o filho com determinação renovada. Começaremos uma fundação para ajudar mãe solo e seus filhos, para que ninguém precise passar pelo que passamos. Lucas assentiu, um sorriso triste nos lábios. Acho que ele aprovaria. Nos meses que se seguiram, mãe e filho trabalharam juntos para estabelecer a Fundação Recomeço, dedicada a oferecer apoio educacional, psicológico e financeiro a famílias monoparentais em situação vulnerável. O prédio inaugural da fundação foi construído no mesmo bairro onde Juliana havia morado com Lucas nos primeiros anos difíceis. Ali, crianças encontravam aulas de reforço e atividades culturais, enquanto suas mães recebiam capacitação profissional e suporte para retornar aos estudos. Numa tarde ensolarada, durante a inauguração oficial, uma figura idosa e curvada apareceu timidamente na porta. Augusto Mendes, agora com quase 80 anos, olhava ao redor com uma mistura de orgulho e vergonha. Pai, Juliana mal podia acreditar em seus olhos. Vim pedir perdão, disse o velho, a voz embargada. Vi a reportagem sobre a fundação no jornal, sobre tudo que você construiu. Eu estava errado, filha, tão errado. Lucas, que nunca conhecera o avô, observava a cena alguns passos atrás. Seu olhar encontrou o de Juliana, transmitindo uma mensagem silenciosa. A decisão era dela. Com lágrimas nos olhos, Juliana atravessou a distância que os separava e abraçou o pai. Anos de mágoa se dissolveram naquele gesto. Alguns ciclos precisavam ser quebrados para que novos começos fossem possíveis. Naquela noite, contemplando a cidade do terraço de seu apartamento, Juliana refletia sobre a jornada extraordinária que a vida lhe proporcionara. As escolhas do passado, tanto as dela quanto as de Rafael, haviam moldado caminhos inesperados. A dor,
tinha se transformado em propósito, o abandono em força. E seu filho, fruto de um amor que não resistiu às primeiras tempestades, tornara-se um homem que qualquer mãe se orgulharia de ter criado. No final, cada escolha nos leva exatamente onde precisamos estar, murmurou para si mesma, enquanto as luzes de Ribeirão Preto brilhavam como estrelas terrenas sob o céu noturno. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Juliana e Lucas tenha tocado seu coração e mostrado que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor e a determinação podem superar qualquer obstáculo. Se esta narrativa despertou emoções em você, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Cada interação nos motiva a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram. E você? Já passou por alguma situação em que precisou reinventar sua vida como Juliana? Ou conhece alguém que superou grandes desafios com a mesma garra? Conte sua experiência nos comentários. Amanhã, voltamos com mais uma história que vai mexer com suas emoções. Não perca!